Queridos, nessa noite eu quero falar sobre talvez o tema que Jesus mais gostava de falar, a vida eterna. Nessa noite nós temos aqui pessoas de várias idades. Nós temos pessoas muito jovens, iniciando a vida. Temos pessoas já bem experientes da vida. Hoje pela manhã em nosso culto, foi um culto muito festivo e alegre, porque Deus nos deu como igreja o privilégio de receber e orar por 4 bebês que nasceram na membresia de nossa igreja. Mas uma coisa interessante sobre a vida é que a vida que nós temos para viver, ela é vivida durante um tempo. E o tempo é algo tão difícil de compreender, porque nós não podemos retê-lo. Nós não podemos, por exemplo, dizer assim: eu hoje vou guardar um pouco do tempo desse dia, vamos dizer assim, numa caderneta de poupança, para usar num outro momento. Não acontece isso. O tempo que nos é dado, nós não sabemos quanto, mas ele nos é dado por aquele que, segundo o rei Davi, afirmou no Salmo 31, verso 15, ele diz: o tempo está nas mãos de Deus. Os meus dias estão nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, eu estou fazendo uma introdução, viu? Daqui a pouco eu vou dar o texto. Ele, olhando o tempo da sua vida, daqueles que o antecederam, daqueles que ainda haveriam de vir, ele disse que houve um fato no tempo que mudou a história do tempo. Escrevendo a sua carta aos cristãos da Galácia, no capítulo 4, verso 4, ele diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Hoje eu vou falar sobre Jesus, o único caminho para o céu. Ao início do sermão dessa noite, se eu fizesse uma pergunta, e eu vou fazer, você não precisa responder: quem dos que estamos aqui essa noite desejamos morar no céu? Todo mundo vai dizer que quer morar no céu. Quem dos que estamos aqui nessa noite sabemos quanto tempo temos nessa dimensão terrena até que chegue a nossa hora de estar face a face com o Senhor? Ninguém sabe. E graças a Deus, porque ninguém sabe. O Senhor Jesus, segundo João, no Evangelho, do capítulo 14, ele falou sobre esta matéria, o céu, sobre a vida eterna. E diz-nos assim, João 14, o texto está aí, e eu quero que você leia o verso ímpar, e eu lerei os versos pares. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Leiam. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho,
a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto do Evangelho de João, ele marca uma etapa diferente no Evangelho. Esse Evangelho ele foi escrito para provar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o enviado de Deus, que Jesus Cristo é o Deus encarnado que habitou entre nós. É interessante que quando você estuda o Evangelho de João, ele dá alguns sinais sobre Jesus. Por exemplo, em relação aos milagres que Jesus faz, ele sinaliza 7 milagres. Entretanto, ele registra no final que Jesus fez muito mais milagres do que esses. Que se fossem todos escritos no livro, não haveria livro para escrever todos os milagres que Jesus realizou. A partir do capítulo 13 do Evangelho, Jesus começa a falar sobre o final da sua trajetória aqui na terra, sobre o final da sua missão. E ele reúne os seus discípulos. No capítulo 13 ele tem a primeira ceia. No capítulo 13 ele lava os pés dos discípulos. No capítulo 13, Judas, o traidor, o trai. E aquilo começou a criar uma confusão na cabeça daqueles homens que estavam a segui-lo durante 3 anos. E eles começaram a perceber que Jesus estava a falar que o seu tempo na terra estava chegando ao fim. Aí Jesus lhes prega esse sermão: não se turbe o vosso coração. O que é isso? Não fique com o coração contristado, porque eu vou deixá-los. Porque durante o curso do ministério de Jesus, alguns discípulos percebem que a missão de Jesus não era exatamente aquela que eles imaginavam. Quando eles percebem a maneira tão simples como Jesus se portava diante dos fatos, quando eles percebem a maneira como Jesus falava do reino, por exemplo, no capítulo 6 de João, Jesus faz um sinal, que é um milagre. Ele multiplica 2 peixes, 5 pães, alimenta uma multidão. E é preciso que nós entendamos, queridos, que o que aqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus tinham expectativa, que aquele Messias, o enviado de Deus, iria satisfazê-los em suas mais básicas necessidades. Por exemplo, a do alimento. E quando Jesus multiplica 5 pães, 2 peixes, há um alvoroço nos discípulos. Há um alvoroço na multidão. E sabe o que eles queriam fazer de Jesus? João disse que eles queriam fazer de Jesus rei. Embora Jesus lhes houvera dito: o meu reino não é desse mundo. Mas eles, quando viram o que Jesus fez, eles queriam fazer de Jesus rei. Jesus foge, porque a missão de Jesus era uma missão espiritual. Não era somente nesse tempo, não era somente para essa terra, mas era para a eternidade. Há uma frustração geral naqueles homens e mulheres, quando percebem aquele que se dizia ser o Filho de Deus,
aquele que dizia ser o Messias, é preso em uma cruz, é humilhado, é maltratado, sobre a sua cabeça coloca-se uma coroa de espinhos, e os executores do Mestre, do meu Senhor Jesus, escreve em letras gregas, romanas e hebraicas: esse aí é Jesus, o Rei dos Judeus. Houve uma frustração, porque aqueles homens deixaram tudo. O próprio Pedro havia dito a Jesus antes: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que vamos receber em troca? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, com aquela expectativa de que Jesus ia ser realmente o Rei, o Senhor, eles chegam para sua mãe, uma das mulheres que abençoava o ministério de Jesus, era alguém certamente chegada a Jesus, né? E dizem para sua mãe: mamãe, fala para Jesus, quando ele chegar lá no trono, diz para ele, para colocar eu de um lado e meu irmão de outro, um à direita, outro à esquerda. E o texto diz uma coisa interessante, que os outros discípulos ficaram com raiva de Tiago e João, porque eles falaram isso para Jesus. E eu acho que eles ficaram com raiva porque não pediram primeiro, porque a expectativa de todos era reinar. Então, depois que Jesus é morto, quando de fato isso se cumpre, dos discípulos, Lucas registra isso lá no seu último capítulo, capítulo 24. Eles saem de Jerusalém para Emaús, uma aldeia, e eles começam a falar o que todo mundo está falando: a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. E Jesus se põe no meio deles. Eles não perceberam. E Jesus pergunta para eles: de que vocês estão falando mesmo, hein? Eles repreendem Jesus: Senhor, o Senhor é o único aqui nessa região que não ouviu o que aconteceu em Jerusalém. Como mataram Jesus? E eles completam: e nós tínhamos a esperança, isso é muito interessante, que ele iria remir Israel. Ou seja, no coração daqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus, era que Jesus era tão poderoso que ele iria destronar aquele imperador, déspota, prepotente, César, ia reinar. Mas Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Uma coisa que esse texto nos faz entender, meu querido, é que nós não fomos criados para estar aqui para sempre nessa terra. A terra não é o nosso lugar final. Alguns vivem nessa terra como se nunca fôssemos deixá-la. Mas a terra não é o nosso lugar final. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou para relacionamento, para comunhão, para ser abençoado por Ele, mas o homem se afastou de Deus. Mas a terra não é o nosso lugar final. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano e fê-lo à sua imagem, conforme a sua semelhança. Diz a Bíblia que Deus, você pode até discordar disso, que Deus criou o homem
tirando do pó da terra, fez um boneco, né? Soprou nas suas narinas em Adão e fez de Adão alma vivente. Preste atenção nisso. Diz o texto que Adão, quando fala da genealogia, lá no livro capítulo 5 de Gênesis, diz que Adão viveu nessa terra 930 anos. Essa é uma questão teológica que eu não vou entrar nessa noite. Tem muita gente que acha que não foram dias como são hoje. Bom, eu não penso assim. 930 anos era um tempo que os homens viviam muito tempo, homens e mulheres. E eu entendo essa lógica, porque a ordem que Deus deu para Adão e Eva: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. 930 anos. Você lê com cuidado do Velho Testamento, você vai ver que era comum pessoas terem muitos filhos. Para não citar todos os longevos da Bíblia, por exemplo, nós temos o homem que mais anos viveu nessa terra, que foi Matusalém. Sabe quantos anos ele viveu? 969 anos. E morreu. Matusalém, está lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Gerou a Lameque. Lameque gerou a Noé. Em Noé, para essa questão da genealogia. E Noé, diz a Bíblia que ele viveu 500 anos. E depois de 500 anos, ele gerou seu primeiro filho. Ou seja, ele deve ter casado com 499 anos. Você que quer casar, não perca a esperança, viu? Diz que a duração da vida humana, que era longeva, Moisés, no Salmo, o único Salmo que ele escreve na Bíblia, o Salmo 90, Moisés viveu 120 anos. Mas no Salmo 90 ele diz o seguinte, que a duração da vida humana, a partir de aquele momento, de então, é de 70 anos. Quem passa dessa marca é em razão do seu vigor físico. Não é? Graças a Deus eu já passei. Mas a maioria não chega lá. Porque nós não fomos feitos para ficar aqui para sempre. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Por quê? Disse ele, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus não está falando da terra, obviamente. Até porque aqui na terra ele não tinha nada. Ele disse, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Ele não tinha bens materiais. O seu pai era um carpinteiro. A sua mãe era mulher simples do povo. Como é que aquele que diz, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, agora oferece para todo mundo, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Deus criou você e a mim, na bondade, na misericórdia, na provisão divina, Deus já havia preparado um lugar no céu para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador.
Deus já havia preparado. Essa é uma outra questão teológica que muitos que estudam a Bíblia confundem. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas é assim. O céu é um lugar preparado para todos aqueles que creem em Jesus. Lá no sermão que Jesus prega em Mateus capítulo 25, verso 34, ele fala que no último dia, quando ele chegar, ele vai dizer àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Desde quando? Desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Então, não é verdade que Jesus foi preparar lugar. Ele não foi preparar lugar, o lugar já está preparado. O céu já está preparado. O apóstolo Paulo afirma, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 9, dizendo o seguinte acerca do céu: aquelas coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é um lugar preparado para aqueles que creem em Jesus. Há muitas pessoas, quando ouvem a mensagem do céu, dizem: céu não existe, céu é aqui. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Jesus afirmou que há um céu. Eu não sei quem aqui pretende viver mais 50 anos. Quem é que pretende viver mais 50 anos? Levante a mão. Viu? Muita gente quer viver mais 50 anos, né? Eu nem levanto minha mão, porque eu sei que eu não vou viver isso tudo. Até porque, se eu viver 50 anos, eu vou estar com 123 anos. E vocês não vão me aguentar. E nem eu vou aguentar vocês. Mas 50 anos passa tão rápido, gente. Vou estender essa pergunta aqui, já que temos gente muito jovem aqui. Quem aqui pretende viver mais 100 anos? Ninguém levantou a mão. Meu amigo, presta atenção nisso. Porque daqui a 100 anos, provavelmente, eu não vou dizer com certeza, mas provavelmente, nenhum de nós estará aqui. Aonde você estará? Aonde você vai morar? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, mas eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu vier, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé, um dos discípulos, a Bíblia diz: Tomé o Dídimo. Você vai ver isso lá na Bíblia. É uma tradução muito, assim, não muito correta, mas o dídimo significa gêmeo. Gêmeo. Ou seja, muita gente é igual Tomé, não acredita. Tomé, o dídimo, disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? Durante todo o ministério de Jesus, Jesus havia dito para aqueles homens e mulheres que ele veio a este mundo com um propósito definido,
Lá em João 3,17 ele diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No mesmo Evangelho, capítulo 3, verso 16, o texto todo mundo sabe de cor, que diz assim: porque Deus amou o mundo, vamos dizer juntos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, diz a Bíblia, mas tenha a vida eterna. Como é que esse homem que anda 3 anos com Jesus diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais? Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei se você já teve a sensação, indo para algum lugar e se achar perdido. Mas eu creio que todo mundo já teve essa experiência. E coisa terrível é você ir para algum lugar e se achar perdido. Não saber o caminho. Ou alguém dar a você o caminho errado. Por exemplo, hoje com esse avanço tecnológico, né? Nós temos alguns instrumentos que nos levam aos lugares que nós queremos ir. Mas é preciso tomar cuidado. Por exemplo, se você estiver na cidade do Rio de Janeiro e você pegar o seu instrumento de navegação, seja lá Waze, o que for, e você colocar um lugar, é possível que ele te leve para o lugar errado. E dependendo do lugar que ele te levar, você só tem caminho de ida. Agora Jesus, Ele não somente nos mostra o caminho para o céu, Ele é o caminho. Jesus é aquele que diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Meu amigo, se você quer ir para o céu, você precisa de Jesus. Pastor, como é isso? Você precisa crer em Jesus de todo o seu coração. Creia que Ele é aquele que veio salvar o ser humano. Não há outro que possa salvar. Creia que não é religião. Religião não salva ninguém. Não é igreja. Igreja não salva ninguém. Não é aquilo que você tem como filosofia de vida. Isso não salva ninguém. É Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, mas é ninguém mesmo, vem ao Pai senão por mim. Quando eu ensinava no seminário, uma vez tratando esse texto, né, sobre o céu e Jesus, ele disse: mas pastor, né, será que ninguém mesmo vai sem Jesus? Eu disse: ninguém vai. E ele disse: e o povo de Israel? Vai ter uma segunda chance para eles? Eu disse: não. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judeus disseram para Jesus: nós temos por pai Abraão. O que Jesus falou para eles? Até dessas pedras, se Deus quiser, vai suscitar filhos a Abraão. Ninguém entra no céu sem Jesus. Ninguém. Eu disse no início do meu sermão, e não pedi para você levantar a mão: quem quer ir para o céu? Eu sei que todo mundo quer ir. Mas eu vou dizer uma notícia para você: nem todo mundo vai entrar no céu.
Não é porque Deus não queira, é porque há uma condição. E a condição é crer em Jesus, reconhecer que eu e você somos pecadores e precisamos ser alcançados pela graça de Jesus. Um dos hinos mais maravilhosos do nosso cantor cristão. O poeta sacro assim se expressou: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há um outro meio de ir. Nunca eu vou entrar num celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu, com Jesus irei. Para o céu, com Jesus eu irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, com Jesus eu vou. Eu vou com Jesus. É o hino 306 do cantor cristão, que eu queria que nós cantássemos a primeira estrofe. Medite nisso. Para onde você vai? Para onde você vai quando terminar o tempo da sua história? Foi Jesus que